Olá, caros alunos. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre campo elétrico, dando continuidade ao assunto da semana passada. Bom, só para a gente relembrar, a gente tem aqui a ideia de carga de prova, que nada mais é do que uma carga que eu uso para testar algo. Então, um outro nome para esse conceito é de carga de teste. Então, eu posso chamar carga de prova ou carga de teste, que significa a mesma coisa. E o importante aqui é a ideia, para que ela serve. Quando eu tenho uma região do espaço e eu não sei se ali já tem algum elemento elétrico, eu coloco uma pequena carga conhecida para testar o que está acontecendo ali. Por isso que a gente chama ela de carga de teste ou carga de prova. Daí, conforme o que acontece com essa carga que eu coloquei, eu vou saber se tem uma carga positiva ou negativa, se não tem carga ou o que está acontecendo. Então, aqui nesse exemplo, tá? Eu já estou falando um pouquinho sobre campo elétrico. Essa imagem já fala aqui da letra E, que é o campo elétrico, e da letra F, que é a força. A gente na semana passada falou sobre força, agora a gente está chegando à ideia de campo elétrico. Então, se eu pego uma carga de prova sempre positiva, então essa ideia é importante, que a nossa carga de prova ela vai ser sempre maior que zero. Isso como padrão para a gente ter essa referência. Daí, se ela vai para um lado, eu sei que eu tenho uma carga positiva ali. Se ela vai para o outro, eu sei que eu tenho uma carga negativa. Isso tudo vai me ajudar. Então, aqui, se a minha carga de prova é positiva, ela vai ser repelida por outra carga positiva ou vai ser atraída por uma carga negativa. Então, essa é a nossa ideia. Pensa sempre que eu tenho um padrão de carga de prova positiva, mas eu posso ter uma questão que diga explicitamente que minha carga de prova é negativa, então ficar sempre atento ao texto da questão. Mas, em resumo, carga de prova é uma carga comum, só que eu estou usando ela para testar alguma coisa. Então, a única diferença é essa, que eu estou usando ela no contexto de saber o que está acontecendo, saber se tem campo elétrico, saber se tem outra carga. Então, essa é a ideia base do que é carga de prova. E aí a gente define campo elétrico, que é, de uma forma bem simples, a região do espaço sob influência de uma carga. Então, quando eu penso na influência de uma carga, eu estou pensando no que eu posso chamar de carga central. Tá? Daqui para frente eu vou tratar como carga central. A carga que cria o campo, então essa carga elétrica que vai criar uma influência à sua volta, a carga que eu quero testar vai ser a carga central. Eu vou separar entre carga central e carga de prova, mas se eu quiser calcular a força, por exemplo, não faz diferença quem eu vou chamar de central ou de prova, mas eu vou apresentar duas equações para campo elétrico, e aí é importante que a gente tenha em mente quem é carga de prova, quem é carga central, já que vai fazer diferença aqui para o campo elétrico sim. Tá? Bom, temos aqui a nossa equação, nossa definição matemática de campo elétrico. Nosso campo elétrico ele vai ser a força dividida pela carga de prova. Então, qual é a ideia aqui? Tem uma região do espaço, não sei o que está acontecendo nessa região do espaço aqui. Daí eu coloco uma carga de prova, vamos pegar uma carga de prova positiva, Qzinho, e essa carga, se não tiver nada, ela vai ficar parada. Porém, eu posso medir que se tiver alguma coisa, ela vai sofrer uma força. Então, vamos pensar que essa carga começa a sofrer uma força para cá, uma força de intensidade F. A partir dessa informação, eu consigo saber o campo elétrico. Então, se eu pegar o valor da força que eu encontrei aqui e dividir pelo valor da carga de prova que eu conheço, tá? Eu sempre vou usar um valor de carga de prova conhecido, porque não faria sentido usar um valor desconhecido. Daí, com base nessa diferença, eu tenho o que eu chamo de campo elétrico. É interessante a gente comentar que o valor desse campo elétrico ele não vai depender da carga de prova. Tá? Ele vai depender simplesmente de qual é aí o valor do campo. Só depende dos valores associados a esse campo, de quem está criando esse campo. Então, quando eu pego, por exemplo, força sobre carga, isso me dá um valor de 5. Então, nossa unidade aqui, só para a gente lembrar, força é medida em newtons, carga medida em coulombs. Então, newtons por coulomb é o nosso padrão. Tá? Só que eu tenho uma variação desse padrão que é a seguinte. Então, está aqui newtons por coulomb ou volts por metro. A gente não estudou ainda potencial elétrico para saber o que é um volt.
mas o que a gente precisa saber, por enquanto, é que são unidades totalmente equivalentes. Lembra que a gente sempre fala que tem que transformar uma coisa na outra e tal? Nesse exemplo, eu não preciso fazer conversão nenhuma. Volts por metro é totalmente equivalente a newtons por coulomb, não precisa nem de cálculo para fazer essa transformação. Então, vamos lá. Se eu encontrei esse valor aqui, 5 newtons por coulomb, então esse é o valor de carga de prova que eu encontrei. Então, estou supondo aqui que meu campo vale 5 newtons por coulomb. Então, se eu colocar uma carga de 1 coulomb, eu estou esperando encontrar uma força de 5 newtons, porque aí faz sentido jogar no cálculo, eu teria esse resultado. Se eu pegar uma carga de prova de 2 coulombs, por exemplo, o que eu espero encontrar é 10 newtons de força, justamente por conta dessa relação que não depende da carga de prova. A carga de prova ela só está aqui para testar o que está acontecendo. O campo elétrico ele vai depender de quem? Da carga central. Tá? A carga de prova ela não afeta o valor. Então, não importa que valor de carga de prova eu use, o campo elétrico tem que ser o mesmo. E aí, é claro, como a gente está falando de vetor, o meu vetor campo elétrico ele vai estar, nesse caso, alinhado com a força. Então, isso aí tem que ficar claro para vocês. Por quê? Porque eu penso na carga de prova positiva. Se eu pegar uma carga de prova negativa, isso não vale, tá? Isso vai inverter o sinal, e aí o esperado é o contrário. Mas a gente vai trabalhar por padrão com carga positiva de prova, a não ser que a questão explicitamente diga que ela é negativa ou alguma coisa semelhante. Então, pegando essa lógica, a gente pode voltar na semana passada e buscar uma outra informação útil, que é a nossa lei de Coulomb. Então, olha só, eu sei que a força elétrica ela vale K, Qzinho, sobre D quadrado. Na semana passada eu não fiz nenhuma diferenciação entre Qzão e Qzinho, eu só disse que um era a carga maior, outro é a carga menor. Mas agora a gente pode, por organização, dizer que Qzinho é carga de prova quando necessário. Mas hierarquicamente, para a lei de Coulomb, não tem diferença de qual é o Qzão e qual é o Qzinho, já que eu vou multiplicar os dois. Então, se eu pensar que o meu campo ele vale a força sobre a carga, a gente vai chegar numa outra relação, que é essa aqui apresentada. O módulo do campo elétrico é K vezes Qzão sobre D quadrado. Qual é a diferença das duas equações que eu apresentei? Eu tenho essa equação que eu apresentei no slide anterior e essa que eu estou apresentando agora. A do slide anterior, ela vai servir quando eu conheço a carga de prova. A que eu estou apresentando agora vai servir quando eu conheço a carga central. Qzão é a carga que está criando esse campo, é a nossa carga central. Qzinho é a nossa carga de prova. Então, dependendo de que informações a questão te der, vai ser mais fácil usar um ou outro. Então, obviamente, se você conhece a carga de prova e a força, você vai usar essa daqui. Se você não conhece carga de prova e força, mas sabe a carga central e a distância, você vai usar essa outra equação. Então, as duas equações servem para achar o campo, porém, cada uma vai ser usada numa situação diferente, dependendo das informações que a questão te der, que a questão passar para você. Se eu analisar matematicamente essa função, ela é uma função que depende da carga e depende do inverso da distância ao quadrado. Então, isso vai me dar esse comportamento de gráfico aqui. Esse tipo de gráfico ele vai se juntar aqui, se aproximar cada vez mais dos eixos sem nunca encostar. A gente chama esse comportamento aí de assíntota, que significa que esse gráfico ele vai ficar cada vez mais perto do eixo, só que ele nunca vai encostar no eixo. Então, as duas pontas do gráfico vão se aproximando das retas do eixo x e y, só que elas nunca vão encostar. Que é um comportamento bem curioso. O que me leva a crer o quê? Quando eu vou diminuindo a distância, o campo elétrico vai subindo muito. Tá? Até por conta dessa relação com o quadrado aqui. Quando eu vou aumentando a distância, o campo elétrico ele começa a diminuir, justamente pelo fato de que quanto mais longe, menor vai ser a influência dessa carga. Então, matematicamente, a gente tem esse tipo de gráfico para o campo elétrico,
que vai sempre aparecer desse formato. E aí a gente esbarra num detalhe que é interessante, a gente vai usar o conceito de linhas de campo para tentar superar esse detalhe ou esse problema. Quando a gente fala de campo elétrico, a gente está criando um conceito que é abstrato. Então, é diferente, por exemplo, de falar que um objeto existe, esse objeto é concreto, ele existe e eu posso verificar exatamente o que ele é. Quando eu falo de uma força, por mais que força seja um conceito criado pela física, a força ela tem um efeito muito prático. Então, quando eu sei que um objeto sofre uma força, eu vou perceber que ele está sendo acelerado. E na prática, quando eu falo de campo elétrico, eu não tenho como medir o campo elétrico. Como eu demonstrei no slide anterior, a gente tem a medição de força. Para medir campo elétrico, eu vou medir, no final das contas, força. Então, eu estou trabalhando com um conceito abstrato e a gente vai precisar de alguns detalhes para poder visualizar isso melhor. Tá? E esses detalhes que eu vou acrescentar tem a ver com o conceito de linha de campo. O que é uma linha de campo? É uma linha que vai passar por um certo caminho que seria a trajetória de uma carga de prova. Então, vamos lá. Supondo que eu tenho um campo nessa região do espaço aqui. Então aqui tem algum campo, só que eu não faço ideia de como é que esse campo se comporta, do que acontece com ele. Então, eu coloco uma carga de prova, como a gente já viu. Vamos colocar positivo. Daí, quando eu faço isso, essa carga começa a se mover, a acelerar, e eu percebo que tem uma força nessa direção. Então, essa carga vai começar a se mover nessa direção. Essa vai ser a trajetória dela, porque nesse caso, o campo é uniforme, está indo numa direção, uma linha reta. Então, a trajetória que essa carga aqui tiver, quando eu abandonar ela, vai ser a nossa linha de campo. E nem sempre essa linha de campo vai ser reta. Eu posso pensar, por exemplo, que eu coloquei uma carga de prova aqui e ela fez um movimento um pouquinho mais estranho. Tipo, veio para cá e depois deu a volta. Isso pode sim acontecer também. Nem sempre a carga vai se mover em linha reta. É por isso que a gente vai precisar das linhas de campo para visualizar o que acontece quando eu tenho regiões do campo e quando eu tenho interação entre mais cargas, quando eu tenho várias cargas interagindo, essa interação pode resultar em trajetórias estranhas ou linhas de campo com formatos diferenciados. Então, de forma geral, toda vez que eu tiver uma carga central positiva, então perceba, a carga que eu estou analisando aqui, o meu Qzão, ele é positivo. Então, essa carga positiva ela vai gerar linhas de campo que são de afastamento. Por quê? Porque se eu colocar uma carga de prova nessa posição, ela vai ser repelida. Se eu colocar uma carga positiva nessa posição, ela vai ser repelida. Então, as linhas de campo da carga positiva elas sempre vão ser de afastamento. Está aqui minha carga, eu vou ter para cá, sempre se afastando. Isso é um padrão. Sempre que eu tiver a carga central positiva, eu vou ter essas linhas de campo sempre nesse sentido de afastamento. E é isso que vai me ajudar. Quando eu bater o olho numa questão, eu tenho que saber para onde as linhas de campo apontam. Só de bater o olho, saber se a carga é positiva ou negativa pelo campo, ou o contrário, saber o campo pelo sinal da carga. Pelo mesmo motivo, quando a carga é negativa, essas linhas de campo elas vão ser linhas de aproximação. Por quê? Qualquer carga de prova que eu coloque, pensando naquele padrão de carga positiva, essa carga vai ser atraída pela carga negativa. Então, o campo da carga positiva, a gente disse que é um campo de afastamento, porque é dela para fora. Para a carga negativa é o contrário, é de aproximação. Porque no meu padrão de carga de prova positiva, essa carga sempre vai ser puxada, ela sempre vai ser atraída na direção dessa carga central. Tá? Lembra sempre que eu estou diferenciando quem é carga central, quem é carga de prova. Eu estou trabalhando aqui para definir as linhas de campo sempre com a carga de prova positiva, mas a carga central pode ser de qualquer valor, qualquer sinal. Aqui a gente tem uma imagem interativa aqui do dipolo elétrico. É uma imagem animada, na verdade, de um dipolo elétrico, que é nada mais, nada menos do que duas cargas de mesmo valor com sinais diferentes. Perceba que aqui eu já consigo visualizar
a curva nas linhas de campo. Quando eu tenho uma carga só, as linhas vão ser todas retas, ou de aproximação ou de afastamento. Quando eu tenho duas cargas, eu tenho que pensar na interação. Então, se eu soltar uma carga de prova nessa região aqui do espaço, o que vai acontecer é que ela vai ser repelida por uma, só que quando ela vai se afastando, a interação da outra pode se tornar mais forte. Então, ela vai ser repelida por uma e atraída pela outra. Então, essa linha de campo curva tem a ver com essa interação, de que, à medida que ela se move, uma delas vai ter uma interação menor, ou seja, a influência de uma diminui enquanto a influência da outra aumenta. Isso vai gerar essa curva ao longo do processo, como vocês podem visualizar na imagem. Aqui a gente tem mais estática, aqui não é um dipolo, aqui eu tenho um conjunto de duas cargas que têm o mesmo sinal. Elas têm a mesma carga e o mesmo sinal. Então as duas são positivas, dá para perceber que as setinhas aqui elas estão se afastando, tá? Se fosse negativa, as setinhas estariam para dentro, mas o padrão da imagem seria o mesmo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu coloco uma carga de prova aqui, numa certa região, e ela é repelida por uma delas, ela também vai ser repelida pela outra. Então ela vai ter o conjunto, a soma dessas duas forças vai fazer com que ela faça essa curva, já que ela vai ser repelida por uma, mas ela não pode ir para a outra porque ela também vai ser repelida pela outra. Isso dá esse padrão de imagem que a gente está visualizando. Nessa imagem eu tenho o mesmo padrão do dipolo, só que visto em 3 dimensões. Tá? A imagem plana, às vezes, ela tem várias limitações, então aqui a gente tem essa visualização 3D e a gente vai perceber que o padrão plano ele vai se repetir em todos os planos possíveis, de modo que em 3 dimensões eu vou ter esse padrão, onde as cargas vão ter várias trajetórias possíveis, que vão ser as minhas linhas de campo. Pensando aí cada linha de campo como uma possível trajetória de uma carga de prova que eu coloque naquela região. Para fechar nossa aula, então a gente entra com o conceito de campo elétrico uniforme, que nada mais é do que um campo que tem o mesmo valor em todos os lugares. Para criar esse tipo de campo, eu preciso de condições bem específicas. Eu pego duas placas e deixo uma delas carregada positivamente e a outra carregada negativamente. Isso vai criar um padrão bem simples, que é o quê? O meu campo sai do mais e vai para o menos. Quando eu tenho cargas pontuais, eu tenho aquelas voltas que as cargas de prova teoricamente fariam. Quando eu tenho placas, para cada posição de carga de prova, ela vai ter uma linha reta e perpendicular a essa carga, que vai ser o caminho de uma para outra. Essa placa vai ser o caminho de uma para outra. Então, com isso, eu consigo que os pontos aqui internos possuam o mesmo valor de campo elétrico. Tá? Teoricamente, a gente vai dizer que todos os pontos têm o mesmo valor de campo elétrico, embora nas bordas a gente tenha algumas distorções nesse campo uniforme que a gente não vai comentar, mas de forma ideal, a gente vai trabalhar como todos os pontos entre as placas vão possuir aqui o mesmo valor de campo elétrico. Isso lá na frente, quando a gente for discutir potencial elétrico ou capacitores, vai ajudar bastante a gente a entender, mas por enquanto a gente não vai acrescentar nenhum cálculo para envolver o campo elétrico uniforme, só nas próximas aulas. Por hoje era o que eu tinha para ensinar, tá? Mantenham-se estudando, fiquem atentos às atividades, sempre não deixem atrasar, não percam os prazos. Bons estudos e cuidem-se!